Suinocultura com garantia de conforto e bem-estar para os animais. Na capacitação tecnológica em suinocultura, vamos falar de climatização e ambiência. Bom, pessoal, vamos ver agora nessa aula ambiência e climatização na produção de suínos. Bom, dentre os principais objetivos propostos nessa aula, nós vamos mostrar as principais formas de controlar a ambiência para os suínos, os pontos críticos na regulação das temperaturas e das zonas de conforto, os principais erros de projeto que são realizados, e isso permite aí uma falta de conforto térmico aos animais, e alguns parâmetros de regulação da temperatura. Bom, se a gente vê aqui essa situação dessa tabela, nós temos duas variações importantes quando a gente observa o setor de maternidade. Na temperatura de conforto do leitão, nós temos em torno de 30 a 34 graus, é a faixa ideal para a produção do leitão, para o desenvolvimento do leitão. Abaixo de 27 graus é uma situação de frio, e acima de 36 é uma situação de calor fora do limite crítico do animal. Se a gente pensar na matriz, nós temos aí uma zona de conforto em torno de 16 a 21 graus e em torno de 12 na temperatura inferior e 25 na temperatura superior. Então é incompatível eu pensar numa situação que eu vou climatizar uma maternidade e atender a fêmea e atender ao mesmo tempo o leitão. Então eu tenho que tentar criar duas situações de ambiente isolados, separados, porque eu atendo uma parte ao leitão e uma parte à fêmea. Isso vai determinar algumas características de projeto. Então, falando propriamente da maternidade, toda vez que eu tenho uma queda na temperatura, eu reduzo o consumo de colostro pelos leitões, há uma menor absorção de imunoglobulinas, a proteção imunitária do leitão, ela reduz, nós temos uma maior incidência de doença na instalação de maternidade, principalmente, e isso leva à mortalidade. Da mesma forma, a queda de temperatura, quando o leitão procura se aquecer junto à fêmea, junto à matriz, e com isso a gente tem uma maior ocorrência de esmagamento, aumentando a taxa de mortalidade. Quando o animal perde calor, a gente observa aí que há um aumento da atividade metabólica para poder manter essa temperatura corporal, e com isso ele tem um consumo de uma perda de energia, leva a hipoglicemia, observando também que ele tem uma menor quantidade de mamada, há uma letargia no seu crescimento, e a gente observa aí um maior aumento no esmagamento desses leitões junto às matrizes. Opções para oferecer uma boa ambiência na maternidade. Nós temos aí no Brasil e em diversos outros setores de produção, outros países, o uso de escamoteadores para poder manter um ambiente separado para o leitão. Podemos utilizar painéis automáticos de controle de temperatura, projetos com isolamento no telhado, uso de piso aquecido em substituição aí ao escamoteador, paredes compactas, podemos utilizar, extratores de poeira e gases, cortinas nas laterais, piso compacto e emborrachado e bebedouro, observando aí sem o desperdício para a gente também não ter um excesso de umidade dentro da instalação. Então, se a gente observar aqui, alguns sistemas de refrigeração do ar dentro da maternidade levam em consideração assoprar o ar diretamente na cabeça da porca ou no espaço físico onde a porca está concentrada na cela de parição. Então, nós temos aí o uso de cooler, que refrigera o ar, e uma ventilação forçada dentro dos tubos, sendo direcionada uma saída para cada matriz. A gente deve observar também a correta instalação desse tubo, para que a gente promova a maior eficiência na redução da temperatura dentro da instalação. Nós vamos ter oportunidade de ver em outras situações aqui, tubos que são colocados muito próximos do telhado aumentam bastante reduzem bastante a eficiência, e aumentam bastante a temperatura do ar que está sendo direcionada à matriz. Aqui mostrando o detalhe do cooler, e a entrada dele na instalação, Então há uma refrigeração forçada e uma ventilação forçada para o interior do barracão, e esse ar é direcionado às matrizes.
Aqui mostrando a situação, né, onde o cooler foi instalado no barracão, com altura bastante elevada. Então, o comprimento do cano, que é direcionado à saída para a matriz, também prejudica a eficiência da distribuição desse ar. E ele, muito próximo ao telhado, também facilita o aumento da temperatura. Aqui um detalhe, né, do cooler, né? Existem vários modelos aí disponíveis no mercado para serem utilizados. Aqui mostrando o detalhe do cano, né, bastante elevado, adicionado próximo ao telhado. A gente tem, em algumas situações, nós podemos utilizar também ventilação forçada, e deve-se observar que essa ventilação jamais deve ser direcionada diretamente à matriz, pelo fato de também atingir os leitões que estão no espaço físico em conjunto com a matriz, o que acaba prejudicando também o desenvolvimento dos leitões. Há algumas situações, né, de estudos aí que mostram que se a gente refrigerar o piso, né, a gente tem uma redução drástica da temperatura corporal da matriz, e isso beneficia a produção de leite também das mesmas, né? Aqui no caso é uma serpentina adicionada no piso. Se a gente monitorar aqui pelo termômetro, nós temos em torno de 33 graus na matriz. Quando a gente monitora no piso, o piso está com 26 graus. Então, isso gera uma troca de calor por condução. A fêmea perde calor diretamente para o piso, isso ajuda na homeotermia da mesma, né, no atingimento da zona de conforto. Aqui mostrando, né, é um freezer que refrigera a água e há uma bomba, né, que direciona a água, gerando fluxo na serpentina e refrigerando o piso sendo utilizado. Nós também devemos pensar, né, no conforto térmico dos leitões, né, naquela faixa de temperatura que a gente mostrou anteriormente. Então nós podemos aí fazer o uso de campânulas, né, com luz, no caso aqui uma luz infravermelho, auxiliando aí no aquecimento do leitão nas primeiras horas após o nascimento e também auxiliando na mamada do colostro, principalmente. Aqui mostrando dentro do escamoteador, né, o uso de campânulas podem ser com resistência, aí gera um aquecimento elétrico, né, e gerando calor, ou até mesmo com lâmpadas melhorando a dissipação de calor dentro do escamoteador. Aqui mostrando uma situação, né, de aquecimento com lâmpada, onde próximo à lâmpada, né, a temperatura está acima da zona de conforto dos leitões. Então eles estão direcionados para uma zona um pouco mais fria. Então mostrando aí uma ineficiência do controle de ambiente do escamoteador. Aqui mostrando uma situação de resistência, né, que é adicionada ao piso, né, a resistência elétrica aumenta a temperatura do piso e também gera uma zona de conforto para o leitão. Mostrando aqui, ó, esse piso, além de ser aquecido com a lâmpada, né, ele também é aquecido com a resistência no seu fundo, né, na sua base, e adicionada ainda maravilha para gerar uma situação de conforto. Então vocês observem, o escamoteador não está fechado e os leitões estão todos dentro do escamoteador dormindo tranquilamente, reduzindo assim também o risco de mortalidade dos leitões por esmagamento. Uma outra situação que a gente observa de escamoteador, né, quando o escamoteador é na frente da baia, né, da cela parideira, nós podemos dispor aí também de estruturas de lona, né, com aquecimento interno para poder também melhorar a ambiência dentro do escamoteador. Em situações de frio, né, extremo, nós podemos lançar a mão do uso de aquecimento, né, com tambores com carvão, melhorando assim também a produção de calor e a zona de conforto dos animais. Aqui mostrando a importância, né, de se monitorar as temperaturas da instalação, né, de ter o controle da temperatura. Aqui nós temos um gráfico de uma granja desse ano, né, de janeiro do ano passado até dezembro, mostrando que a partir do momento em outubro que a gente obteve elevadas temperaturas, as temperaturas nessa granja chegaram em torno de 42, 43 graus dentro do barracão, a gente teve uma elevação acentuada de mortalidade das matrizes, principalmente nos setores de gestação e maternidade. Se a gente observar aí, extrapolando, né, no ano anterior, com o aumento da temperatura, nós também tivemos uma elevação da mortalidade. Então, muitas vezes, vale a pena elaborar um projeto de controle de temperatura a fim de reduzir o impacto econômico dessas perdas.
Aqui mostrando, né, no sistema 1, que é um painel evaporativo com a pressão negativa, o sistema 2, que é ar direcionado e cortinas, e no sistema 3, somente cortinas. Mostrando que ele é bastante eficiente, né, no controle de temperatura, tanto na temperatura mínima no sistema, né, quanto na temperatura máxima, mantendo a variação térmica aí da menor para maior temperatura bastante curta, se comparado com o sistema que utiliza somente cortinas. Aqui mostrando também, né, uma diferença aí de resultado, né, dos três sistemas, mostrando aí que a gente tem uma redução do intervalo de desmame ao cio, nós temos uma perda de peso menor quando comparado aos outros sistemas de controle térmico. Se a gente pensar na creche, né, as temperaturas de conforto, a temperatura ideal na primeira semana está em torno de 28 a 32 graus, com o frio, a temperatura do limite crítico de frio em 25 e 34 graus, a temperatura do limite maior de calor, né? Na segunda semana ela já pula para 26 a 28 graus, com 22 graus a temperatura de frio e 32 graus a temperatura de calor no limite. Bom, se a gente tem diferenças de temperatura, né? Nós temos aqui temperaturas maiores, né? Nós temos aí um maior ganho de GPD diário. Se a gente tem uma zona de temperatura menor, né, o animal passa mais frio, o GPD reduz bastante. E com isso a deposição de proteína na carcaça também reduz e, consequentemente, a deposição de gordura. Então nós temos o piso aquecido, campânulas a gás, paredes compactas, extratores de poeira e gases, cortinas nas laterais, piso compacto emborrachado, também para poder fazer a regulação da ambiência dentro da creche. Painéis automáticos de controle, né, de temperatura, bebedouro sem desperdício e projetos com isolamento do telhado. A mesma forma que utiliza em outras instalações. Então aqui mostrando campânulas de aquecimento elétrico, né, para poder aumentar a área de calor, né, dentro da instalação, buscando a zona de conforto. Aqui a disposição da campânula a gás, né, sendo queimada dentro da sala. Então nós temos que observar também que o uso de campânula a gás, ele consome o oxigênio disponível aos leitões. Isso pode ser um fator de risco também no desenvolvimento dos mesmos. É aqui mostrando um sistema, né, de radiadores, né, ele esquenta a água, ele passa uma água quente no ventilador e esse ventilador empurra o ar pelo cano, né, com as aberturas laterais, direcionando o ar quente na instalação, facilitando aí o aquecimento dos leitões. Aqui mostrando situações de cama sobreposta no setor de creche, onde os leitões também têm uma boa ambiência no setor. Aqui a cama sobreposta com palha. Se a gente observar na temperatura dos limites, né, para a recria, para a fase de recria, nós temos em torno de 18 a 25 graus a temperatura ideal, com 15 graus a temperatura de frio e 26 graus a temperatura crítica de calor. Da mesma forma, os mesmos elementos utilizados nos outros setores podem ser utilizados na fase de recria e terminação para regular a temperatura. Aqui mostrando o uso de cortinas, né, principalmente no alojamento de recria, para tentar reduzir essa incidência aqui, ó, de luz diretamente na instalação. A cortina também serve, né, como regulação da temperatura ali nos primeiros dias de alojamento. A gente sabe que o Brasil, com seu clima tropical, nós temos algumas regiões que são bastante frias nos meses de inverno. E isso causa também um prejuízo aí de desenvolvimento dos leitões nessa fase. Nós podemos utilizar aí algumas campânulas móveis, né, e adicionar o aquecimento extra para facilitar aí a produção do animal. Nós temos que observar, né, o suíno gera uma produção de 0,96 watts por quilo de peso. Então, observando os suínos na terminação com 100 quilos, né, no final do lote, cada animal desse aqui produz em torno aí de 96 watts de calor. Então, a se defender no projeto, né, essa observação. Então, cada fase tem um controle diferente de temperatura, tem um projeto diferente e uma faixa diferente que deve ser atendida. Aqui a gente pode utilizar lâminas, né, d'água para poder melhorar a ambiência na terminação e a troca de calor
dos animais. Podemos utilizar também aspersores para poder aumentar a umidade dentro do setor e reduzir a temperatura em regiões que têm o clima bastante seco, como a área central do Brasil, né? O uso de cortinas, a gente tem que sempre pensar com sobreposição lateral e superior. Ela tem que ser individual por sala quando a gente pensa em maternidade e creche. Ela deve ter um apoio de tela para evitar o movimento excessivo da mesma e o desgaste prematuro e com isso proceder novas manutenções ou novas instalações. E deve ser manejada adequadamente com relação ao controle da temperatura. Então, a gente deve observar aqui o barramento superior para ela poder subir e encaixar, né? A gente coloca à disposição da tela para poder também reduzir a movimentação da mesma, né? E a gente deve tentar sempre evitar, né, situações críticas como essa daqui, né? Então, são situações onde a gente não tem a eficiência do controle da temperatura interna. Então, essa área aqui é uma área que faz 6 graus no inverno. Então, se a gente não controla a temperatura, esse ar, há uma entrada desse ar frio diretamente dentro da instalação e nessas épocas do ano é que você tem que ter o maior controle. Então, isso aqui deve ser evitado, né, e a gente proceder à correta instalação das cortinas. Como conclusões, nós devemos controlar os parâmetros de conforto dos suínos para permitir maiores ganhos na produção. Variações extremas de temperatura podem prejudicar, né, diversos índices zootécnicos e comprometer o resultado final do lote. É necessário realizar um projeto, né, construtivo ou adaptativo, né, diferente para cada granja e para cada situação que a gente está querendo regular, né? Cada setor de produção deve ter o seu projeto diferenciado. Suíno não é criado de qualquer maneira, como muita gente imagina. Então a gente deve atender às condições ideais de conforto desses animais para que a gente tenha o máximo de desempenho dos mesmos. Bom, eu gostaria de agradecer, vimos aqui nessa aula, né, os manejos com relação à ambiência e climatização das instalações para a produção de suínos e nos vemos numa outra oportunidade.